Pessoal, qualquer coisa eu tô aqui, beleza? Esperar dar umas 7h10, aí eu começo. Oi, professor, tudo bem? Oi, tudo bom? Firme? Tudo. Já recebi a nota no e-mail da atividade. Ah, me diverti muito hoje à tarde. Não? Não sei se você viu, acabei de te mandando a mensagem, eu ia mandar que o Jorge, ele pediu para eu postar para ele. Mas foi... Como que é o Jorge? O Jorge William. Não, mas dele eu recebi certinho o vídeo e foi. Ah, sim, não, mas eu digo que a da postagem ficou no meu canal. Ah, não, isso não tem problema. Teve alguns problemas, assim, vou comentar. Foi divertido, mas talvez alguns problemas. Teve uma aluna que não conseguiu mandar e me explicou que não conseguiu mandar. Até vou falar que se ela quiser mandar, eu aceito, tá? A Bianca, eu acho, né? Não, Fabio. Ah. Tá? Daí o resto foi normal. A maioria conseguiu fazer. Daí tem os espertos, né? Que daí vai lá e faz um vídeo tudo estranho. Daí eu vou ver o trabalho escrito, e é claro que quem não fez o vídeo não fez o trabalho escrito, né? Teve uns mané assim que se ferraram. Mas
No mais, assim, foi muito divertido. Nossa, achei que preencheu o requisito que eu queria. Não era necessário aparecer, né? Veja, não era, mas tinha um trabalho que era um resumo e tinha um trabalho que era apresentação. Você apresentar um trabalho escrito, eu considerei diferente a construção. Entendi. Então, professor, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Firme? Firme, boa noite todo mundo aí. Não, o vídeo deu boa, o problema foi conter a cachorrada latindo no fundo. Não, Bem isso. isso foi engraçado. Teve um que começou assim, ó, professor, tá difícil, já é a terceira vez que eu tô tentando, o povo aqui em casa não tá cooperando. Várias coisas engraçadas, super Eu engraçadas. usei a tática de colocar uma música no fundo. Eu falei para uns colegas, falei, viu, eu vou colocar uma música no fundo, se eu esquecer, se eu ficar quieta, pelo menos vai ficar a musiquinha. Não, teve Não, mas deu boa, legal. e a música Legal. aumentava e baixava, assim, sabe? Era muito engraçado. Professor, boa noite. Boa noite. Ellen? É Luciana. Ah, tá. Diga. Professor, será que o senhor recebeu o meu? Eu não localizei nota. Luciana Alves da Silva? Isso. Recebi. E o teu foi integral. Ah, então tá jóia, professor. Obrigada. Ó, como eu tenho uma aluna... Marcelo, teu áudio tá ligado. Pode falar, professor. Não, foi interessante, foi interessante. Teve um que mandou um link que não tinha nada a ver, teve um que mandou um link do próprio acórdão, teve um esperto que mandou um link de um vídeo jurídico de uma professora lá, não sei onde, explicando que era o povo contra a sorte, né? É que se o pessoal tem a nota integral, já quase que não era nesse, tipo, quem não teve realmente tempo, alguma coisa, tipo, às vezes tem justificativa, né? Tipo, vou fazer só uma parte, por exemplo. Não, claro, com certeza, não tô... Mas é que daí, assim, quando o cara faz isso, daí você fala, não, mas o trabalho escrito dele deve estar uma bosta. Ele vai olhar o trabalho escrito dele, também estava uma bosta. Entendi. Entendeu? Não é assim, ó, normalmente quem fez o trabalho escrito, leu o troço, resumiu, daí só lê ali, porque a média de tempo foram 2, 3 minutos, assim, sabe? Então, Nossa, isso. suce. Nossa, eu não sei dos meus colegas, mas pelo menos o meu acórdão, que era o 6, era super tranquilo, nossa. Tava, tipo, já pronto o resumo, tipo, ele já não tava difícil de se entender, que às vezes, dependendo do relator, começa a se estender e colocar teoria e não sei o quê. O meu tava super tranquilo. Sim. Mas, para mim, eu fiquei feliz. Acho que preencheu o requisito. Não, foi uma atividade válida, foi melhor do que muitas que a gente já recebeu, confesso. Não você, de outras matérias. O que eu ia dizer para você? Seguinte, estão sabendo que é a última semana de aula, né? Sim, aham. Tá. Então, eu dei uma mudada no meu esquema aqui para englobar algumas coisas que eu acho que eram precisas ser faladas. Não tem nada importante, tá? Mas tem algumas coisas assim que eu quero deixar bem claro com vocês ainda em direito das coisas, tá? E o resto, tranquilo. Daí a matéria da prova é isso, acaba a aula hoje. Os pontos já fiz algumas atividades lá e ajudei todo mundo com um monte de pontos, então ninguém pode reclamar, né? Até porque a disciplina de vocês tinha um monte de pontos, né? Eu não lembro quantos. Era bastante. Tipo, eram Vocês... 1.000 no primeiro bimestre e acho que Vocês 1.500 no segundo. eu nem criei de nada. Foi tudo certinho do jeito que vocês fizeram, porque era só 1.500 pontos. O problema é que eu tenho disciplinas que é igualzinho a de vocês e eu tenho 3.500 pontos. Nossa. Só desse bimestre. Daí é muito, né? Daí complica a vida da gente. Não, tem que fazer atividades que valem a pena dar bastante nota ou fazer muita atividade toda a aula.
Pois é, daí muda um pouco, e daí tem aluno que reclama, não fica tão fácil, eu acho que é muito ponto para distribuir assim em sala. E outra, imagine, 3.500 nessa, mais 1.500 na outra, são 5.000 pontos só da atividade ali, o cara já passa só fazendo as minhas atividadezinhas. Na verdade, não, a gente precisa, tem um mínimo que a gente precisa tirar na prova. Eu sei, é 2.500, né, normalmente. Isso, tipo, a gente tem que tirar um mínimo. Tá. Eu, por exemplo, já alcancei o mínimo sem prova, só que precisa ter mais a pontuação mínima da prova. Pois é. E essa minha prova agora vale, acho que 4.000 pontos, 4.000 pontos. A primeira valia 1.000, né? Então, vocês têm que fechar 2,5 dessa prova. Mas eu acho que é fácil. Ainda mais porque a prova vai ser do mesmo jeito, né? Eu tive aí, acho que de todos os alunos, uns 4 ou 5 que não tiraram nota integral, né? Não que não tiraram nota integral, que foram mal na prova, né? Entendi. Foram muito orelhudos, assim, fizeram a prova correndo e daí tiraram lá a metade da nota, tiraram 3. Agora, a grande maioria, né, faz junto com o Google, né? Sim. Então, professor, só uma perguntinha. Olha, semana que vem, a gente, deixa eu ver, segunda-feira, eu até nem comentei com a turma, vou falar para a turma ainda no grupo, que semana que vem tem o CIJA, começa agora sábado. Só que, se não me engano, da segunda-feira vai ser pela manhã, não tenho certeza ainda. Ele ficou de confirmar o palestrante. Aí, não sei, a gente pode transfere a aula para o CIJA, como é que Sim, pode... eu me preocupei com isso, mas eu acho que vai ter coisa de manhã e à tarde, tá? Mas eu já perguntei, olha, e daí? Não vai ter aula realmente semana que vem, tá? Uhum. É transferido mesmo. Não Deixa tem eu ver, nada. se na outra segunda é interativa. Nossa, vai demorar um pouco nessa prova. Vai, eu já vou fazer a prova e vou deixar lá para a semana da prova, que hoje é dia 25 de maio, dia 1º vai ser a semana não sei o quê, outra semana, a avaliação mesmo do segundo bimestre do dia 15 ao... Sim, 15, na semana do dia 15 só as provas. A nossa prova vai ser exatamente no dia 15. Eu já vou fazer a prova e já vou deixar lá no sistema, vocês não conseguem nem ver ela, né? Não aparece para vocês. Não, tranquilo. Só cuidado, que vai ser a mesma coisa, gente. Vai ser a mesma coisa, 10 questões, só que errou uma questão, perde 400 pontos, né? O peso delas é muito maior, né? Mas todo mundo vai tirar 10 do mesmo jeito, né? Com certeza. Nesse tipo, feliz ou infelizmente, facilita. Ó, a Larissa já entrou aí, demorou pra gente bater papo. Oi, Lari. Oi, pessoal. Oi, professor. Oi, Dai. Oi. No firme. Vocês? Tudo. Quanto tirou no trabalho? Que trabalho do professor? Aham. Nem sei. Meu Ava tava dando com problema na senha de tarde, não queria entrar. Ah, tá. O meu chegou no e-mail. 540. Eu? Uhum. Sério? Estranho, né? A gente fez... Nossa, que... Poxa, professor. Não, eu fiz de tudo para tirar meus 600. Como foi terrível gravar esse áudio, meu computador estava certo. Quando eu comecei a gravar aqui, eu fui procurar umas caixas, aconteceu umas desgraças. Daí aconteceu também que no dia que fui gravar, meus gatos ficavam pulando na porta, meu namorado ficava tossindo, foi muito terrível, professor. Eu merecia 1.000. 1.000 não, é 1.200, né? Não, 600. 600. Eu também merecia 600. Nossa, eu fiz cada teste, eu mandava lá para os meus amigos que não dava certo. Sério mesmo, acho que eu passei a tarde tentando, porque daí eu colocava para gravar, ele ia para outra tela, daí eu tinha que voltar. Daí, tipo, depois não dá para ficar cortando. Nossa, muito ruim. Nossa, professor, foi terrível de fazer esse troço aí, não gostei. Não, eu me diverti bastante. Nossa, cada apresentação muito interessante. Que assim, o objetivo era foi feito o resumo, beleza. Daí outro explicar o resumo.
Aí teve gente que apresentou o resumo e explicando o resumo. No caso de vocês, né? Fizeram uma apresentação e não era isso bem exatamente o que eu queria, mas eu aceitei, né? Olha, tipo, nossa, mas não tinha como explicar mais do que já estava explicado. Uhum. Se fosse para ler, eu não aparto, né? Meu Deus. Ah, Nossa, professor, agora eu tô triste. Nunca Teve mais eu uns vou. espertos que no trabalho escrito me pegaram o resumo da forma, né? Eu também, né? Não sou idiota, né? não é bem assim, mas é porque, tipo, que nem o da Lari, eu não sei, mas o meu, por exemplo, se eu falasse além do que tava lá, eu ia estar inventando coisa, não tinha mais o que falar. Também não podia, Eu ainda, professor. tipo, tentei deixar nas palavras mais claras, tipo, dei uma adaptada, mas não tinha diferença, era aquilo. Professor, se quiser, eu te conto um caso real para você aumentar a minha nota. O meu condomínio tem problema nos canos, no encanamento. Altos BO aqui. A gente já aumenta a nota aí, já conta todas as histórias aqui, chama um advogado. Nossa, não é problema para vocês, já estão tudo resolvido. Meu condomínio dá altas treta, professor, várias coisas para a gente acrescentar no trabalho. Vamos falar sobre condomínio. Condomínio É assim, sempre dá isso, né? Condomínio rápido. não é uma coisa. Tanto é que a próprio Código Civil, como eu falei para vocês, ele dá diversas situações, assim, diversos auxílios, prevê várias coisas para que o condomínio seja dissolvido, porque ele deixe de existir, porque é esperado, né? Inclusive doutrinariamente que dê problema, né? Que Eu vejo pela minha mãe, meu Deus do céu, a gente tem uns apartamentos, tipo, pouquinhos, assim, não tem, no máximo são 6 juntos. Nossa, dá muito problema. Daí, assim, esses dias a gente recebeu uma reclamação de daí foi lá, tipo, falar pra ele, assim, uma simples, não é nem chamada de atenção que dá pra dizer, mas falar pra ele, questionar o barulho. Aí, só porque ele recebeu reclamação, ele mesmo colocou na mensagem assim, o inquilino. Então, só porque reclamaram de mim, eu vou reclamar do de cima, não sei o que, não sei o que. Tipo, gera muita briga. Meu Deus, isso é muito complicado. Aqui já deu quase polícia. Nunca fui eu. Eu não me envolvo. Vamos lá, moçada. Então, nós já estamos em 12, uns 18 na turma, 17, tá? Mais ou menos. Pode ser? Vamos, professor. Vamos lá. Pode ir? Pessoal, já fica assim, vamos fazer. Deixa eu puxar aqui a apresentação, né? Falar um pouquinho de um restinho de coisas que ficou, tá? Eu estava conversando com a Day ali, não sei se vocês já viram, né? Mas tem alguns recados paroquiais, assim, deixa eu até olhar no telefone. Não, vou abrir aqui. Nem sei onde está meu telefone, gente, tá? Deixa. Não vou conseguir. Mas o que acontece? A Cristi pede para a gente pedir, fazer a advertência, façam as atividades do portal, lá, cuidem disso. Pessoal, semana que vem nós não vamos ter aula. O que acontece é que nesta semana, então, é a nossa última semana de aulas, porque daí já emenda aqui no calendário. Vocês devem ter isso, mas não custa, já que eu estou falando, mostrar aqui, né? Então, vamos lá. Vejo aqui, ó, dentro da nossa... Nós estamos aqui no dia 25. Na semana que vem, do dia 1 ao dia 4, vocês vão ter... A semana que vem é a semana do CIJA. Quem vai ser o CIJA? Vão ser palestras online, pessoas interessantes vão falar. Então, teve diversos, e está acontecendo em diversos lugares diferentes, eventos, da mesma forma que aconteceram os eventos presenciais, vão ser como essas aulas. Então, o pessoal vai falar, vai ter a mesma coisa, e a gente vai ter o CIJ na semana que vem. Tendo o CIJ na semana que vem, nós estamos dia 25 de maio, CIJ na semana que vem. Na outra semana são as avaliações, as interativas, aquelas atividades que vocês sabem normal. Eu não vou nem participar disso, né, porque a interativa é vocês e o sistema. O que me consta, não sei exatamente aonde mas não vai ser via AVA, as interativas serão avaliadas por uma outra plataforma que eu não sei qual é ainda, alguém deve não sei se alguém já sabe. A única notícia que a gente tem é que avaliações interativas não serão via AVA, tá? Então, uma notícia. Daí, a nossa prova vai cair no dia 15 de junho,
eu considerava que eu teria pelo menos mais uma semana, então eu teria 2 dias de aula, ia ser tratado de uma forma um pouquinho diferente, mas tudo que era importante a gente já tratou, então hoje a gente faz apenas alguns recortes de algumas coisas, assim, que até já foram faladas, mas a gente reafirma. Então, cuidem disso, pessoal, cuidem. Hoje eu devo ter liberado um e-mail para todo mundo que apresentou o trabalho, com a nota, já está digitada lá, mas tem uma moça que eu quero conversar com ela, porque ela relatou uma dificuldade em postar um negócio, e eu quero falar com ela. De um modo geral, foram muito boas as apresentações, foi bem interessante, achei bastante divertido, dei risada com vários casos, pessoal, foi muito engraçado algumas apresentações, e eu achei que preencheu o requisito, eu fiz com que vocês lessem o acordo na marra, né, e tendo que me explicar, melhor ainda, tá? Pontuação tranquila, né, e só tem uma moça que eu quero ver se falo com ela. O resto, tudo em ordem. Então, podemos continuar com o nosso trabalho normal, seguir aqui, vou falar de condomínio edilício, que são algumas especificidades relacionadas àquilo que a gente já falou de condomínio. Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa, vão mexendo comigo e vão falando comigo. Então, condomínio edilício, pessoal, condomínio de edifício, né? Está tratado no Código de 2002, mas desde 64 ele tem lei própria, tá? Então, ele contém uma lei própria. Essa lei própria do condomínio de edifícios, né? Condomínio edilício, condomínio de obras, né? Ela vem regulamentando uma série de coisas, e ela é, inclusive, citada pelo próprio Código Civil, ele menciona a lei. Então, essa lei tem, assim, ela é reconhecida a validade dele pelo próprio Código de 2002, faz a menção a ela, e ele trata algumas coisas específicas, como a competência da Assembleia, a competência do síndico, ele dá uma reforçada em algumas coisas, mas a regra geral dela, do condomínio, ainda é a lei de 64. Tá? Então, não há dúvida com relação a isso, né? Nós temos o Código de 2002 e eu aplico subsidiariamente a ele a lei de 64, que trata especificamente dos condomínios em edifícios, né? O que é isso? O que tem de diferente? Então, um condomínio em um edifício é um condomínio em uma obra, tá? Uma construção. Normalmente eu tenho uma área privada e uma área comum. Tá? Então, eu vou ter lado a lado, pessoal, essas duas áreas e a necessidade, né, que as pessoas interajam, titularidade com relação a uma parte específica, que é autônoma, e uma parte coletiva. Então, isso que caracteriza o condomínio de edilício. Então, eu tenho uma parte que é restrita a uma pessoa, restrita a mim, e eu tenho uma outra parte que é uma sociedade maior, que deve ser gerida em prol da coletividade, e aí que estão as grandes dificuldades que a gente encontra, tá? Então, o condomínio edilício, ele é um pouquinho diferente, e ele é pensado, ele tem lei própria, e funciona dentro de uma obra, dentro das limitações daquela obra, dentro da limitação, vamos dizer assim, de uma edificação, de um prédio, não de uma obra. Uma obra é algo que não está acabado, né? Nós vamos falar assim de um condomínio edilício, condomínio dentro de um edifício, dentro de uma edificação. E daí dá para a gente mencionar também que, por mais que hoje a gente tenha se fale muito em condomínio digamos assim, um loteamento, né, os condomínios fechados, que seriam os lugares mais chiques por conta da segurança, hoje em dia, que as pessoas querem residir, ele não se enquadra exatamente dentro dessa característica, porque ele é um loteamento fechado, ele não é um condomínio, porque lá existe a propriedade separada de cada uma pessoa. Então, as pessoas se reúnem para dividir as despesas, tal, mas não é a mesma legislação. Não vou dizer que um condomínio residencial, onde eu tenho um loteamento residencial, o Vêneto aqui em cima, o Parque dos Franceses, tal, não são condomínios, tá? Eles são loteamentos particulares, fechados, e é uma sociedade, na verdade, não é um condomínio necessariamente, por mais que comercialmente falando, eles sejam vendidos dessa forma. Isso nós já falamos na aula passada. Tá? Quando a gente fala em condomínio edilício, o que a gente pensa? Na edificação, num prédio grande, em algo maior, que vai ser gerido, e a lei trata especificamente essa lei que nós mencionamos ali, a
4591 de 64, ela trata especificamente do funcionamento do condomínio e algumas especificidades, algumas competências foram afinadas pelo Código de 2002. No entanto, a íntegra, a ideia principal foi mantida, e ela, de modo que, como o Código é uma legislação federal maior, mais importante, nós dizemos que ela se aplica subsidiariamente ao Código Civil de 2002, mas ela é muito mais específica, muito mais abrangente do que o Código nesse aspecto. Tá? Natureza jurídica. Uma coisa bem interessante quando a gente vai falar de condomínio, principalmente condomínio edilício, pessoal, é que a natureza jurídica dele não tem personalidade jurídica. O que quer dizer isso? Que o condomínio não é como uma empresa criada, não é como ele não tem uma pessoa própria. Então, quando eu penso num edifício, é comum que aquele edifício tenha, inclusive um CGC, que ele tenha uma personalização, mas ele não tem personalidade jurídica própria. Por quê? Porque ele é uma questão de fato. As pessoas se reúnem e fazem aquele registro para facilitar a sua organização. Então, ele é criado, tem aquela convenção que cria ele e tal, ele funciona, mas não tem personalidade jurídica própria. Não existe negócio, não desenvolve atividades próprias. Na verdade, é uma sociedade realmente entre os condôminos, com o objetivo praticamente de dividir despesas. Então, eu não reconheço personalidade jurídica própria no condomínio edilício, tá? Ele não é uma pessoa jurídica constituída para um fim, não. Ele é o resultado da gestão de algumas despesas, e ponto, tá? Então, isso é uma coisa, assim, bem importante, bem colocada, e que durante muito tempo se discutiu essa situação, pessoal, mas realmente é isso, o condomínio não tem personalidade jurídica própria, tá? Nós vamos colocar lá. Como é que eu crio o condomínio, né? Então, para constituir o condomínio, eu preciso que seja criado, seja registrado no cartório, né, de registro de imóveis, deve conter a individualização das unidades particulares, né, e determinação de que quem é dono de cada unidade particular tem uma fração ideal sobre a área comum. Nesse área comum vai estar lá desde o terreno, tem uma fração com relação ao terreno e as outras áreas. Então, eu tenho que dizer qual é a participação que cada condomínio tem na área comum, além de individualizar bem especificamente qual é a área comum de cada um dos condôminos. Então, isso tem que estar claro na constituição do condomínio, tá? Na criação do condomínio. O que mais eu preciso? Quando eu falo de constituição, eu vou constituir o condomínio por meio de uma convenção. Então, a convenção de condomínio, se a gente fosse dizer que ela é igual a uma pessoa jurídica, a uma empresa, seria o seu contrato social. Tá? Então, o que é a convenção? É a reunião em que as pessoas reúnem-se e convencionam, os condôminos reúnem-se e convencionam pela criação do condomínio. Tá? Isso vai ser devidamente registrado, né? Vai ser uma escritura, normalmente é uma escritura pública, e feito isso, vai constar os fundamentos básicos, como é que funciona, qual é a ideia, principalmente qual é a atividade, né? Para que objetivo, qual é o objetivo funcional daquele edifício, o que vai ser feito ali, se é residencial, se é comercial, se não, e todas as situações específicas. Mas o que é importante dizer é que a convenção do condomínio é a regra básica do condomínio. Nele está dizendo quem são os condôminos iniciais, tá? Está dizendo qual é a função do condomínio e vai tratar de algumas regras gerais, que é regra para todos os condôminos. Digamos assim, se a gente fosse fazer uma comparação com o nosso sistema jurídico, vamos dizer que a convenção do condomínio está para o condomínio, assim como a Constituição está para nós no direito, porque a Constituição é aquele negócio onde cada pessoa vai lá, segundo aquela teoria inglesa, né, do direito constitucional, cada um abre mão do seu direito em prol da criação de um direito coletivo, e a isso a gente chama de poder constituinte, que o legislador constitucional está incumbido, né, e ele cria a Constituição, criando o próprio Estado por meio dessa ideia de cada um abrir mão do seu direito em prol de um bem comum. Quando nós falamos de condomínio, a convenção de condomínio é mais ou menos a mesma coisa, né? Cada um vai lá e fixa exatamente quais são as partes, quais são as regras, o que vai se fazer naquele condomínio, e de modo que eu digo que o que cria um condomínio é a convenção de condomínio. Tudo bem? Condomínio edilício.
tá? A expressão condomínio é domínio comum. Antes de existir o condomínio edilício, de estar registrado, de estar feito tudo certinho, já existia o condomínio normal, né, pessoal, que é o domínio comum. Vários donos de um pedaço do mesmo prédio, que é aquela sociedade que a gente estudou na aula passada. O condomínio edilício, que é aquela coisa que vai gerir as despesas, tudo que a gente está falando, né, é criado por meio da convenção. Tranquilo? Vejam lá, além da convenção, que é onde cria a destinação básica e cria e coloca-se regras básicas de funcionamento do condomínio, eu vou ter também o regulamento, muito conhecido como regimento interno, que ele complementa a convenção e ele vai tratar de coisas mais específicas, né? Ah, pode cachorro, não pode, o que faz, aquela coisa lá que a gente imagina, que a gente vê. Eu já tive oportunidade, inclusive, de intermediar diversas conclusões ligadas a condomínio, então eu imagino que é muito mais do que a gente vê na novela, pessoal. Realmente, condomínio dá problema, dá muita confusão, por isso a necessidade de regulamentação, tá? Se não desse problema, não teriam dois regulamentos particulares diferentes, que é a convenção e o regimento, tudo fluiria tranquilamente. Como a tendência prevista até pelo Código Civil, que nós falamos na aula passada, ao falar em aula geral, que é uma tendência normal de ter conflitos de interesse dentro do condomínio, e o Código aponta para saídas de ser solução do condomínio edilício, o cara comprou aquilo para viver, para morar, não pode fazer aquilo da mesma forma. Claro que nem em todos os casos, mas em muitos casos é assim. Então, eu preciso regulamentar isso. Eu preciso por regras, padrões, condutas esperadas e específicas que são aceitáveis no funcionamento daquele edifício. Tranquilo? É o regulamento. Estrutura, tem que ter unidade autônoma, né? Essa unidade autônoma seria o meu apartamento, a minha sala comercial, né? O meu box, a minha garagem, tá? A minha loja. E dentro desta área, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Eu posso alugar, posso ceder, posso oferecer em garantia, que seria gravar com algum ônus, né? Então, eu tenho liberdade para fazer isso com relação à minha unidade autônoma, ao meu apartamento. Além disso, pessoal, existem as áreas comuns, né? Que devem ser usadas de maneira a não causar incômodo aos demais condôminos, moradores, nem obstáculo ou embaraço ao uso das mesmas por outros. Ou seja, é muito comum num prédio ter um espaço comum que só um ou dois usam. Né? Isso não pode acontecer, isso não pode ter embaraço, né? Não pode ter problema com relação a isso. Tá? Eu tenho liberdade, eu tenho poder para usar a minha unidade autônoma do jeito que eu quero, e nas áreas comuns eu não posso impor esse mesmo tipo de coisa. Tem que ser uma coisa repartida de forma igual entre todos. Mas, confesso para vocês que eu imagino que todo mundo tem essa ideia. Ninguém vai imaginar algo diferente de um condomínio, né, pessoal? Apesar de que, na prática, dá muito problema. A administração, tá? Normalmente, a gente vai eleger um síndico. Esse síndico tem um mandato de 2 anos. Ele vai representar ativa e passivamente o condomínio, vai fazer a gestão, e o que é importante a gente lembrar é que pode ser uma pessoa, né, um condômino, pessoa física, ou pessoa jurídica estranha ao condomínio, tá? O normal é que algum dos condôminos vá lá e aceite. Tá? Eu moro lá, eu vou administrar as despesas do condomínio. Tá? É normal que alguém aceite, até porque vai ter uma remuneração, vai ter alguma coisa, porque dá um monte de abacaxi. Não é uma coisa simples. Né? E ele é eleito, e essa eleição vai ser de 2 em 2 anos. As regras, você pode ser reeleito, você não pode, um monte de coisa vai estar na convenção ou no regulamento do condomínio. Também, pessoal, pode ser administrado por uma pessoa jurídica externa, tá? Então, em vez de eleger um síndico, contrata-se uma empresa, tá? E essa empresa faz a gestão, tá? E presta contas ao condomínio. Então, o síndico tem uma obrigação muito grande de prestar contas de tudo que ele faz, tá? A empresa não é diferente, tranquilo? Então, pode ser particular? Pode, uma empresa. Ou pode ser algum dos condôminos que vai ter essa função. Tá? Além do síndico que vai gerir isso, pessoal, que vai gerir esse negócio, nós temos também o Conselho Consultivo. O que é isso? Conselho Consultivo
são pelo menos 3 condôminos que vão ter mandatos também não superiores a 2 anos, e esses mandatos pode haver reeleição, né? Vai depender da convenção, cada condomínio, na verdade, se eles quiserem, eles podem até exigir, e eles vão ajudar o síndico a administrar, tomar decisões, vão fiscalizar o trabalho do síndico de uma forma um pouco mais presente, né? E, numa necessidade, vai existir a assembleia, que é o órgão máximo do condomínio, onde todos os condôminos se reúnem para decidir alguma coisa, tá? Então, normal, quem já teve contato com o edifício, com qualquer coisa, sabe como essas coisas funcionam, e isso é bastante usual, bastante comum. Tranquilo, pessoal? Vejam lá. Aqui, então, como eu falei para vocês, fui surpreendido, achei que eu tinha mais uma aula, então nós vamos ter que reunir algumas coisinhas para tratar toda nessa aula, tá? Então, saímos aqui de condomínio edilício, tá? E vamos tratar de, como vou dizer para vocês, vamos falar de outros tópicos relacionados ao direito das coisas, tá? Qual seria ele? Então, superfície. Pessoal, o que é superfície, né? Tem vários direitos específicos, mas é muito usual o direito à superfície. Então, o direito à superfície é um direito real de gozo sobre fruição e gozo sobre a coisa alheia, né? Vem lá de Roma, né? Onde o proprietário cede a alguém, mediante uma escritura pública, devidamente registrada, tal, o direito de usar. Não, pode usar, pode plantar, pode ter. Então, direito de usar a coisa alheia. Então, isso é o direito de superfície. Existe bastante. Tá? Inclusive, tem um outro direito que eu não estou mencionando aqui, mas nós já falamos no passado, que é recente, até um dos mais recentes dos direitos reais reconhecidos no nosso ordenamento jurídico, que é o direito à laje, né? Que ele veio, na verdade, para regulamentar aquilo que a gente reconhece que existe nas favelas, né? Então, o sujeito mora em cima da casa de alguém, e não é uma edificação, não é um edifício como a gente imagina no condomínio de edifício, né? Aqui a gente está falando de simplesmente usar a laje, construir alguma coisa e morar em cima, tá? Então, também existe no nosso ordenamento jurídico o direito à laje, que é um direito diferente. Normalmente, superfície é uma coisa maior, né? Não é um telhado, né? É um direito de uma terra, o direito de usar aquela terra de alguma forma, né? E de uma forma bem específica, que tem que ser devidamente registrada. Tranquilo? O superficiário, né? Aquela pessoa que tem esse direito real, tem o direito de construir, plantar, e paga pelos encargos, coincidir e tal, e o proprietário, o fundieiro, né? Ele tem o direito de receber alguma coisa, né? Em função daquilo, tá? Então, esse seria o direito de superfície, né? Pode ser transferido, pode passar por herdeiros com a morte, depende de como está registrado o direito de usar aquilo lá no registro daquele bem, tá? Não pode ser, o proprietário não pode pagar nada com relação à transferência, tem algumas limitações impostas na legislação, mas ele está aqui muito mais como uma coisa antiga, que era utilizada. Hoje nós temos contratos específicos que tratam de uma forma um pouquinho mais específica as coisas, mas é possível que em determinado momento, como está na legislação, algum de vocês se cruzem, né, com o direito à superfície. Então, o que é isso? É o direito de usar a terra, tá? De usar aquele espaço, plantar, e vai ter que haver alguma forma de remuneração, mas esse direito é reconhecido lá na matrícula do imóvel. Tudo bem? Servidão é algo um pouco diferente. Servidão nós já falamos, assim, não que eu tenha tratado especificamente, não me recordo se eu tratei especificamente desse assunto com vocês, mas servidão, pessoal, é uma limitação ao direito de propriedade. Então, é uma restrição a um imóvel, tá? Então, eu digo assim, é um direito real instituído em favor de um prédio dominante. E eu não estou falando em função de pessoas, eu estou falando em função de lugares, né? A melhor servidão que a gente possa imaginar é aquela servidão de passagem. Eu moro num lugar e daí eu começo a passar pelo meio do terreno do meu vizinho e daí fico tanto tempo fazendo isso que o meu vizinho pode mais reclamar, porque aquilo ali criou uma servidão,
ok? Então, servidão é isso, é uma limitação ao direito de passagem de um prédio com relação ao outro, de um bem com relação ao outro, tá? Não é nem a pessoa, é as coisas mesmo, tá? É um prédio com relação ao outro, tá? A gente pode ter, aqui tem um quadrinho bem simples, né? Que eu vou ter servidão com relação ao exercício, eu vou classificar elas em contínua, descontínua, positiva, negativa. Então, contínua quando sempre é usado. Descontínua quando é usado de vez em quando. Tá? E positiva, quando dá o direito de fazer alguma coisa. Negativa, quando cria a obrigação de não fazer alguma coisa. Então, o sujeito passa pelo meu terreno. Eu tenho digamos assim, é negativo, eu tenho que permitir, eu não vou fazer nada para obstar. E positivo é quando eu tenho que permitir que algo aconteça, tá? Então, uma é fazer, outra não fazer alguma coisa. Quanto à visibilidade, tem servidão aparente, aparece o carreiro no meio do terreno, né? Olha ali, você vê. Tem servidão que não é aparente, o cara passa por ali, não deixa caminho. Deixa de existir a servidão? Não. Tá? E quanto à localização do imóvel, lógico, pode ser urbana, rústicas ou rurais, né? O rural é mais comum, apesar de a gente ter também servidões na área, como é que eu vou dizer, na área urbana. Pessoal, lá em Jaguareíva, estão vendo aqui, vocês veem o meu mousezinho? Tá? Tem uma faculdade, a faculdade termina aqui, pessoal. Aqui tem uma rua, que é uma rua de terra, meio escura. Na parte de baixo aqui, tem um baita de um terrenão que era a linha de trem, tá? Então, é um espaço meio ermo, assim, digamos. Então, e a faculdade está nesse espaço. Tem a entrada oficial é para o lado de lá, dá uma volta enorme. Quem vem de carro é ótimo, tem um pátio lindo. Quem não vem de carro é um problema, né? Porque daí vai ter que andar nesses lugares meio escuros de noite. O que foi feito, pessoal? Imagine que aqui, ó, esse pedacinho aqui tem uma casa e aqui tem outra. Foi feito entre os dois muros da casa, que assim, um corredorzinho ligando com essa rua que passa aqui do lado, ó. Esse corredorzinho assim. E daí aquele corredor é eliminado, é calçado, foi criado um monte de coisa ali, mas não é propriedade da instituição. Tá? Aquilo é uma servidão. Foi uma permissão que os proprietários deste imóvel aqui permitiram que fosse feito aquele corredorzinho para os alunos poderem ir embora. Tranquilo? Então, exemplo de servidão. A gente tem muito isso. Bom, a Constituição pode ser por um ato humano. O que seria um ato humano para constituir uma servidão? Para criar uma limitação à minha propriedade, tá? Um negócio, tá? Uma sentença que reconheceu a obrigação de fazer alguma coisa, um uso capião, o direito de usar aquele negócio, pode ter uso capião apenas de servidão, apenas pode, não precisa transferir a propriedade necessariamente. E o proprietário quis fazer, ele falou, eu quero ajudar o pessoal, vou deixar eles passarem aqui para irem lá no rio pegar água. Então isso é comum, então pode ser um negócio, pode ser uma sentença, pode ser um uso capião, assim como pode ser a destinação que o próprio proprietário quis dar à coisa, né? E nós vamos dizer que no fato humano, pessoal, o fato não é um ato necessariamente, aquilo que aconteceu, mas não foi negociado. Nós dizemos assim que a diferença no ordenamento jurídico, isso a gente estudou junto lá no semestre passado, nem no passado foi no anterior ainda, né? A diferença entre ato e fato. Nós dizemos que fato é aquilo que acontece fora da vontade humana, tá? E ato é aquilo que faz parte, a vontade é uma coisa preponderante para que aquilo aconteça. Tá? Então, e fato humano é aquilo onde o homem está envolvido, mas ele não premeditou, ele não fez a prestação. Então, usamos fato humano, aconteceu, mas não houve um objetivo, não foi planejado. Tá? Não é que ele não queria, mas é que ele não se preocupou e aquilo acabou acontecendo. Então, isso nós dizemos que é um fato humano. Como fato humano vamos dizer assim, aquela conduta que acaba se reiterando e acaba virando um costume, né? Como acaba sendo muito comum com a servidão de trânsito, a servidão de passagem. O sujeito acaba permitindo que se passe por ali e aquilo acaba gerando uma obrigação, uma servidão. Tudo bem? Então, nós vamos dizer aquela decorrente de fato humano, porque aquilo o homem continua reiterando uma conduta e a conduta reiterada acaba gerando direito a uma servidão. Tranquilo? Ações.
ações, não é objetivo, pessoal, mas só mencionando. Eu posso ter ação para confessória, para fazer o sujeito confessar que existe isso, negatória, para negar que existe servidão, de manutenção, reintegração de posse, de enunciação de obra nova e de uso capião, todas relacionadas a reconhecer ou não a existência da servidão. Tudo bem? O que nós temos mais? Com relação à extinção, pode ser por renúncia, pode ser cassado, pode ter diversas situações que justifiquem, pessoal, a extinção da servidão. Só que eu tenho que saber é que é um direito alheio sobre coisa, né? Então, propriedade minha é um direito alheio que a pessoa tem sobre a propriedade minha. E é um direito, pessoal. Então, não é tão simples assim. Renunciar, beleza. Cassado, quando eu consigo justificar, perdeu a utilidade, né? Pelo resgate, pela confusão, os dois prédios estão confusos, né? Supressão por meio de obra, né? Pelo não uso durante 10 anos contínuos, e assim por diante, tá, pessoal? Então, eu posso caçar a servidão, mas não é uma coisa simples, não é querer caçar a servidão que a servidão acaba deixando de existir, tá? Eu sempre uso como exemplo, aqui do lado de casa tinha um barracão, né, devo ter mencionado na sala de vocês, com algumas janelas, né? Ele podia fazer a janela do lado, colado com o meu muro? Não podia. O que eu fiz? Fui lá e eu poderia tapar a janela dele? Não, porque já fazia um certo tempo que as janelas existiam ali, eu era obrigado a tolerar. O que eu fiz? Fui lá e tapei, não falei nada com ninguém. Quando o dono viu, já estava tapado, ele também não reclamou, hoje em dia ele não pode mais reclamar por aquilo. Ok? Mas era uma servidão de passagem de luz. Tudo bem? Exemplos. Bom, aqui caminhando para a última etapa, que era a última coisa que eu queria falar com vocês na aula que vem. Hoje eu ia falar bastante sobre esses temas, sobre outras coisas, assim, e ia deixar por último esta questão do direito real de garantia, mas é muito simples, né? Eu ia deixar assim só para ficar um pouquinho mais light, né? Então a gente coloca hoje também esta coisa de uma forma um pouquinho mais condensada, mas eu acredito que não existe prejuízo nenhum, tá? Direito real de garantia, né? É o conceito que confere ao titular o poder de obter pagamento de uma dívida com o valor ou a renda de um bem aplicado exclusivamente à sua satisfação. Então, o direito real de garantia é dar um bem, algo da minha propriedade, um direito real, vincular aquilo a uma obrigação, vincular aquilo a uma dívida. Tá? Então, eu dou aquele bem, o direito, pega isso, vende isso, o direito paga, o resultado da venda paga a obrigação, isso é uma garantia. Segundo, pega isso, usa, e daí o que usar, com o resultado do aluguel, com o resultado do fruto, que são o que produziu no lugar, paga a dívida que eu tenho. Então, isso são direitos reais de garantia, tá? Então, pode ser vai produzir algo que vai pagar a obrigação. Efeito, né? Quando eu falo em direito real de garantia, primeira coisa, gera preferência na recepção de valores, né? Então, o sujeito que tem garantia real sobre uma coisa, se aquela coisa vai ser penhorada, vai ser vendida na asta pública, vai ser vendida por meio do processo de execução, quem tem direito de receber primeiro os créditos decorrentes daquilo é o que tem garantia real sobre o bem. Okay? Então, primeiro efeito da garantia real é preferência do credor. O credor com garantia real recebe antes dos outros quando a execução recair sobre aquele bem. Não sobre todo o patrimônio, sobre todas as dívidas, mas aquele bem tem a obrigação de, primeiro, gerar pagamento àquele sujeito que ele é garantidor real. Tá? Segundo, direito de sequela. Direito de sequela, pessoal, é o direito de perseguir aquela coisa. Tá? Então, um bem que foi dado em garantia, posso vender? Eu tenho uma casa que foi dada em garantia e um financiamento. Outra pessoa pode comprar? Pode. Deixa de existir a garantia? Não. Por conta do direito de sequela. Tá? Então, eu posso comprar um carro, um negócio que está penhorado, um negócio que está hipotecado, penhorado é quando é bem imóvel, hipotecado é quando o bem é imóvel. Posso comprar isso? Posso, perfeitamente. Deixa de existir a garantia? Não deixa. Por quê? Porque aquele sujeito que está garantido por aquela garantia real, por aquele bem, tem o direito de sequela, tem o direito de perseguir a coisa, vai cobrar, vai usar aquilo para pagamento da obrigação da forma com que
independente de com quem esteja, da forma com que está a garantia prestada para ele. Tá? Direito de execução. Direito de execução é o direito de promover a venda pública. Para quê? Para que o produto da venda seja transformado em pagamento para ele. Mas é muito importante saber, pessoal, que quando a gente tem garantia real, não é aquele direito que eu sou dono da coisa e pego a coisa para mim. Não, não é assim. A única coisa que a garantia real gera é o direito de usar aquilo como pagamento. Como? Por meio de um processo judicial. Então, eu entro com um processo judicial normal, uma execução normal do contrato. Chega na hora de penhora de bens, aquilo que é um bem dado em garantia transforma-se em penhora. E daí vai ser alienado por meio de asta pública. Então, o que nós estamos dizendo aqui, que o efeito da garantia real é o direito à execução. Basicamente, é o direito de executar judicialmente o devedor, colocando o bem dado em garantia como penhora, como garantia de execução. Não é uma garantia específica, não é ir lá pegar o bem e ir resolvido. Eu não fujo do processo de execução regular por meio de uma garantia, seja hipotecária, seja penhor, seja o que for. Para isso, pessoal, bem neste aspecto, é importante fazer uma observação que a garantia real prestada não se confunde com a alienação fiduciária prestada às instituições financeiras. Tá? Porque a alienação fiduciária prestada às instituições financeiras tem uma lei própria. Tá? E na lei da instituição financeira, lá, a lei é muito benéfica para o banco. Por quê? Porque o banco pode, sim, promover a busca e apreensão, pegar o bem, resolver. É outra coisa. Lá não é como aqui, o bem é dado em garantia, pega, entra com a execução. É totalmente diferente, tá? Lá existe uma ação própria para buscar o bem e daí o sujeito vende do jeito que ele quiser. Aqui não. Aqui eu só tenho uma garantia dizendo, se ele não pagar, quando eu entrar com ação contra ele, vai ter um bem que é dado em garantia, que vai ser a penhora. Tudo bem? Eu não fujo de nenhum ato judicial, de nenhuma etapa do processo judicial, porque existe um bem dado em garantia. É muito objetivo isso. De modo que, tanto faz ter um bem dado em garantia, se o sujeito tiver patrimônio e tiver outros bens, não faz diferença nenhuma ter a garantia ou não, porque daí ele tem o que perder. Vamos dizer, ele vai lá e compra um carro. Se ele tem bastante patrimônio, se ele tem bastante imóvel, é muito melhor ir atrás dos imóveis do que o carro que ele comprou, que com o tempo vai desvalorizar, vai ter um mercado muito pior. Tá? Então, são coisas distintas, e isso tem que ficar bem claro para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem, a gente tem que falar sobre isso. Tá? Então, preferência no recebimento. Tá? O fruto da venda daquele bem dado em garantia, preferencialmente tem que ser pago àquela pessoa que está sendo garantida por ele. Sequela, aquela pessoa tem o direito de ir atrás do bem, ir atrás de quem ele esteja, para converter ele em penhora e vender em juízo e receber o pagamento. O direito de execução é o direito de executar o contrato. Tá? Indivisibilidade. Tá? A garantia não é divisível. Vamos imaginar, eu tenho uma casa dada em garantia porque ele tem uma dívida de 10 mil reais comigo. Ele vai lá e paga 5. A garantia muda? Não, a garantia é a mesma. Tá? A garantia é indivisível, ele ainda tem dívida e eu ainda vou executar aquela casa para receber um valor diferente, mas eu ainda vou executar aquela casa. Tudo bem? Sobre esse ponto de vista, a garantia prestada é indivisível. Tranquilo? Tá? É simples, pessoal, mas é um esclarecimento simples que tem que ser prestado. Tá? O que mais? Sujeito. Com requisitos, né? Com relação à capacidade genérica, tem que ter primeiro, a capacidade para os atos da vida civil. Segundo, para que eu possa prestar uma garantia, eu tenho que ter capacidade para alienar o bem. Diga. É tipo um fazendo as coisas. Diga. Dá. Então, voltamos lá. Tá? Requisitos para que eu possa prestar uma garantia real. Primeiro, requisitos subjetivos, né? Com relação à pessoa. A pessoa que vai prestar a garantia real, ela tem que ter capacidade genérica para praticar os atos da vida e, além disso, tem que ter capacidade de alienar aquele bem dado em garantia. Eu não posso dar em garantia um bem que é empenhorável,
um bem que eu não posso alienar, eu recebi um negócio lá em herança e o sujeito que me deu aquilo em herança disse que aquilo é inalienável. Então, se eu não tenho poder de vender, eu não posso pôr em garantia, porque eu não posso perder aquela coisa, eu não posso dispor aquela coisa. Então, aspecto subjetivo, aspecto ligado à pessoa, falando em garantia real, tem que primeiro ter capacidade de praticar os atos da vida civil, ou seja, tem que ser maior e capaz, né? E, segundo, tem que ter condição de alienar aquele bem especificamente, tá? Eu considero a garantia prestada como uma alienação programada. Tá? Objetivos. O bem tem que poder ser alienado, né? Podem recair tanto com penhor, quando for móvel, com hipoteca, quando for imóvel. Não pode ser dado em garantia objeto fora do comércio, ou seja, objeto que não tem valor. Pessoal, eu advoguei para uma empresa durante muito tempo. Tinham muitas reclamatórias trabalhistas. Eles trabalhavam roçando o mato na rodovia, na beira da rodovia. Trabalho até hoje fazendo isso, né? E daí a gente tinha execução, o que a gente fazia? Eu ia lá na empresa e pedia umas notas fiscais de roçadeira. O que é roçadeira? Aquela motosserra que roça a mato na beira da rodovia, né? Então, tinha quantas notas quisesse, mas existia mesmo? Não. Existia no barracão, um barracão enorme, um monte de peças de roçadeira. Se eu pedisse, eu quero 20, os caras iam lá e montavam. Obviamente que aquilo não funcionava, porque já estava ali, porque já era caco velho, porque já era lixo, né? Então, existia muito, era o material de consumo deles, praticamente, esse negócio. Então, eu dava isso em garantia. Claro, enrolava, com isso eu ganhava meio ano, um ano de processo e tal, mas podia fazer isso bem especificamente? Lá é direito processual, o cara tinha que fiscalizar. Aqui é direito material, mas da mesma forma, não pode ser objeto de garantia coisas fora do comércio. E existia comércio para fazendeiro que não presta? Não existe, mas muito pequeno, né? Requisitos formais. Especialização. Quando a gente fala em especialização, eu tenho que dizer especialização, eu estou dizendo especificar exatamente o que está sendo dado em garantia, de forma que eu saiba que é aquele carro e não do lado. Quando é carro é fácil, porque tem o registro no Detran. Quando é imóvel é fácil, porque tem o registro na matrícula. Mas eu posso ser criativo e dar uma coisa diferente. Vou dar uma joia como garantia, vou fazer um penhor de uma joia. Para que aquela joia não se confunda com outra, tem que ser muito bem detalhado, tem que ser muito bem especificado. Então, este requisito quer dizer especialização, quer dizer a especificação, especializar, demonstrar exatamente qual é o bem. Tudo bem? Outro requisito formal, publicidade. Sempre que eu faço isso, pessoal, é público. Tá? De uma forma ou de outra, isso vai ser público, vai ser registrado, vai ficar possível. Eu posso ir lá na Caixa Econômica saber quais são, o que está lá. Tudo bem? Outras observações. Cláusula compromissória. A estipulação que autoriza o credor a ficar com a coisa dada em garantia, caso a dívida não seja paga. Tá? Isso não pode, pessoal. Tá? Então, cláusula compromissória. Então, garantia dada não é querer, não é. Normalmente, o povão diabólico imagina isso, pessoal. Você deu um negócio em garantia, você não pagou, você perdeu o negócio. É isso? Não. A garantia dada funciona da seguinte forma: não pagou, puxa, tem que executar, tem que ir lá, contratar o advogado, mover o processo de execução. Quando chegar no processo de execução, na fase de penhora de bens, a garantia dada transforma-se em penhora da execução. Tá? Assim que funciona. Não existe cláusula compromissória. O código especificamente veda. Não tem como. Deu o negócio, não pagou, e garantia, não pagou, perde. Não é assim que funciona. Tá? Nem mesmo o processo da alienação fiduciária com relação ao banco é tão objetivo assim. Ele é mais objetivo que essa garantia, mas ele também não é assim tão simples. Tá? Vencimento antecipado da dívida, pessoal. Eu disse que a cláusula compromissória não existe, mas eu digo para vocês, o vencimento antecipado da dívida, onde existe uma garantia real prestada, é a regra geral. Tá? O Código Civil, em seus artigos 333, 1425, ele traz a ideia de que quando eu tenho uma dívida com várias prestações e tenho uma garantia real prestada e eu venci, não paguei, eu não preciso esperar que todas as parcelas vençam.
para que eu possa executar. Existe uma previsão de que o sujeito não pagou dentro de um prazo de X tempo, venceu 2 parcelas ou venceu a terceira, considera que venceu tudo antecipadamente. Isso é vencer antecipadamente. Tá? É muito comum se fazer, por exemplo, isso em acordo trabalhista. Tem uma demanda trabalhista. Aquela demanda trabalhista foi feito um acordo para pagar em 10 parcelas. Né? Normalmente se coloca uma cláusula de vencimento antecipado, né? Havendo atraso do pagamento de mais de 30 dias, considera-se vencido antecipadamente todas as parcelas. O sujeito paga 2, faltam 8. Na hora de pagar a terceira, ele demora o tempo mais que 30 dias, o sujeito vai executar as 8 que faltam tudo de uma vez só, ou as 7 que faltam tudo de uma vez só. Tá? Então, isso é a regra geral dos contratos com garantia real. Ok? O que mais, pessoal? Penhor, já falei umas 10 vezes, é o direito real que vincula coisa móvel à obrigação, tá? Então, a mesma coisa. Tudo aquilo que nós falamos sobre a parte geral das garantias vale com relação ao penhor. Só que o bem específico que está garantindo a obrigação é um bem móvel, beleza? Direito real é um direito acessório, só se aperfeiçoa com a entrega do bem ao credor. Tá? Não é aquela garantia, te devo 50, esta caneta de ouro é a garantia. Quando nós falamos de penhor, eu pego a caneta e dou pro credor. Tranquilo? Então, só se aperfeiçoa, só existe realmente isso quando existe essa entrega. Caixa econômica, penhor, como é que funciona, pessoal? Vou lá levantar um dinheiro na Caixa Econômica e vou dar uma joia em penhor. Eu vou lá, eles avaliam, tal, me dão o dinheiro, pego a joia e guardo no cofrinho. Tá? É o penhor. O penhor tem essa característica. Fica com o, digamos assim, com o credor, o objeto, até que a obrigação seja paga. Tá? Bem comum, o povão diabólico usa bastante isso. Tá? A Caixa Econômica faz isso, outros bancos fazem isso. Tá? Uma coisa bem tranquila. Hipoteca é a mesma coisa, só que daí eu faço com relação ao imóvel. Tá? O imóvel, não necessariamente só o imóvel, mas eu posso fazer com navio, né? Posso fazer com avião, né? Coisas bem específicas, né? E vamos imaginar assim, coisas de um pouco maior vulto e que eu estou dando algo em garantia. Tá? Caracteriza-se, pode ser minha propriedade ou de outro, né? Mas vai ficar registrado, documentado isso. A natureza dele não tem necessariamente como ele tem poder ser entregue, assim como o penhor pode. Então, quando nós falamos de hipoteca, não. A hipoteca é uma garantia prestada, mas ela não quer dizer que o imóvel vai ser desocupado, tal, não é da mesma forma que acontece. Continua na posse do imóvel hipotecado, né? Não precisa ser entregue. Não precisa ser meu. Eu posso fazer uma hipoteca com um bem de terceiro, desde que o terceiro concorde. É indivisível, pois grava a totalidade do bem, não um pedaço. Tem caráter acessório, lógico, é um acessório do contrato. E quando na modalidade convencional, ou seja, porque as partes convencionais vão entrar em um acordo de fazer isso, ele é solene. Então, ele vai ter que seguir uma série de rituais, vai ter que ser devidamente registrado no registro de imóveis, toda aquela coisa. Não sei se vocês frequentam o registro de imóvel, né? Mas daí também lá não é essa hipoteca que a gente trata aqui, é uma hipoteca pouco diferenciada, que é a hipoteca também com lei própria da alienação fiduciária, que gera os direitos dos bancos, mas vamos dizer assim, 80%, 70% no mínimo do movimento dos registros de imóveis, que não é pouco, é por conta do registro das garantias reais sobre imóveis. Tá? Por quê? Porque é um negócio solene, tem que ser registrado, tem que seguir todos os ditames de lei, e tem que ser registrado no registro de imóveis para quê? Para que possa ser ocorrido perante todos, né? Para que ninguém possa, não sabia, não tinha conhecimento, ou qualquer outra coisa relacionada a isso. Confere também, no caso de hipoteca, né, o seu credor tem direito de preferência e de sequela. Então, se outra pessoa comprou alguma coisa, o garantido por ele tem direito de ir atrás. Né? E preferência, tudo que
se aquilo for vendido em um processo judicial, aquele que tem garantia real sobre a coisa tem direito de primeiro receber sobre aquilo. Ah, mas sobra dinheiro? Depende do valor do bem, depende do valor da dívida, depende de quantos credores existem. Sim, é possível que eu tenha uma fazenda de R$1 milhão garantindo uma dívida de 100 mil e que o sujeito deva mais 300 para outras pessoas, vai dar dinheiro para todo mundo e vai sobrar alguma coisa, ok? Então, é possível. Claro que isso não é um exemplo que a gente dá, mas normalmente, quando você chega nessa fase de execução de uma hipoteca, de uma obrigação com relação a essa, reúne-se uma série de coisas, existe uma licitação, o valor sai lá por baixo e dificilmente paga o credor principal, tá? 2 princípios, né? Seguem a hipoteca. Especialização, ou seja, vou fazer hipoteca, tem que especificar muito bem qual é o bem, qual é o imóvel, né? Tem que dizer. No nosso caso, hoje, especificar o imóvel quer dizer mencionar a matrícula dele certinho no contrato, tá? E publicidade, tem que tornar público isso, tem que levar registro no registro de imóveis para que possa ser punido perante terceiros. Essa é a ideia da publicidade, é o quê? É criar a possibilidade de opor isso perante terceiros. Tranquilo? O que mais, pessoal? Hipoteca ainda. Eu posso dizer que ela pode ter origem convencional, legal ou judicial. Tá? E quanto ao objeto, ela pode ser comum ou especial, depende do tipo, das formas, da modalidade, coisas de pagamento e assim por diante. Tá? O que mais que eu quero tratar com vocês? Pessoal, últimas 2 coisas que eu vou falar na disciplina para vocês. Anticrese e um outro negocinho ali que nem lembro de cabeça. Tá? Então, anticrese. O que é anticrese? Lembra que eu falei para vocês que quando é dada uma garantia, lá na parte das garantias, que pode ser dada a garantia para pagar com a venda do bem, um processo judicial, vai lá, ou entrega o bem e para que o sujeito se cobre com relação aos frutos, ou seja, frutos civis, pode ser o aluguel da coisa, ou colher o que está lá plantado, cultivar, fazer alguma coisa, né? Então, quando eu falo de dar uma coisa como garantia real, como forma de pagamento, não por meio da propriedade dela, mas por meio da colheita dos frutos que ela produz, né? Olha, eu vou te dar como para pagar a minha dívida com você, eu te dou a minha fazenda para você colher o que está plantado lá. Isso é o quê? Isso é anticrese, tá, pessoal? Eu vou te dar o meu apartamento da praia para você alugar até receber o valor que você tem, que eu devo para você, tá? Então, isso existe? Existe, tá? É comum. Eu, particularmente, não anunciei contratos dessa forma, mas sim, é comum, ainda existe bastante, tá? Então, isso nós chamamos de anticrese, tá? Caracteriza direito real, tem que ter capacidade das partes, não confere preferência, tá? E requer sua constituição por meio de escritura pública no registro imobiliário, tá? Então, bem objetivo, tá? Dá para fazer? Dá, existe. E o sujeito tem o direito de usar, explorar e colher os frutos. Quando chegou ao valor da dívida, termina a anticrese. Tranquilo? Esta é a ideia da anticrese. Pagar com os frutos da coisa. Pagar com aluguel, pagar com o direito de uso por determinado tempo, tá? Pagar com a produção agrícola. Tá? Dessa forma, nós estamos falando de anticrese. Tranquilo? Último elemento seria a enfiteuse. A enfiteuse é um negócio que não está previsto no Código de 2002. A enfiteuse é um negócio que está previsto no Código de 16. É o direito de usar aquilo, quando por ato de vivos ou de última vontade, o proprietário atribui a outro o domínio útil do imóvel, pagando a pessoa que adquire, assim que se constitui enfiteuta, senhorio, direito a uma pensão e foro anual. Então, a enfiteuse é um negócio assim, que eu dou para uma pessoa o direito dela usar o que é meu. Tá? E ela vai ter que me pagar aquilo anualmente, um valor com relação àquilo, uma espécie de aluguel. Né? E daí isso aqui é o foro. Né? Então, já me perguntaram inúmeras vezes o que é o foro. Foro é a remuneração do enfiteuta. Beleza. Existe isso aí na nossa legislação? Não, não existe. Isso era próprio do Código de 16. O Código de 2002, no seu artigo 2038, proíbe a constituição da enfiteuse.
Por que nós temos que falar disso, pessoal? Porque ela ainda existe, né? No Código de 16 dizia-se que a enfiteuse era uma coisa vitalícia. Então, aquelas que foram criadas no transcorrer do Código de 16 ainda existem quase todas. Então, nós temos que conviver com esse negócio, porque nós não podemos dizer assim, o Código de 16 dizia que o troço era para o resto da vida, né? E agora nós mudamos a lei, não pode criar mais, mas aquelas nós temos que aturar enquanto elas existirem, tá? Então, por este motivo, esse negócio, quando alguém tinha, por algum motivo, a razão de dizer, olha, é meu, mas você pode usar para o resto da tua vida, tá? Então, me pagando um valor X, não é um contrato de aluguel, não é um contrato, não é uma coisa específica, tá? Então, se assemelha bastante a contrato de arrendamento, tá? É perpétuo considerado um arrendamento, né? O arrendamento, ele, qual é a diferença? Ele não é perpétuo, não é por causa da vida. Então, a enfiteuse é. Só que ela é própria do Código 16, não se cria mais enfiteuses hoje, tá? Pode ser transmitido, né? Depende do título que criou, e o aforamento indivisível quando não houver. Então, a criação dela é indivisível quando quem criou não se negar, né? Criou o negócio. Se aquela pessoa que era responsável por aquilo não se opor, tacitamente ela está valendo, ela está passando para outra. Tudo bem? Aqui fica meu contato, e eu já passei todas as apresentações, desde a primeira aula até hoje, para a Daiane, já acredito que já deve estar disponível para vocês. Peço para acompanhem o CIJA, acompanhem as apresentações, façam a avaliação dos professores, digam que o Edi é um professor gente boa, dê um joinha lá para mim, tá? Precisando de mim, entre em contato. Estou me despedindo praticamente agora, porque é a última aula efetiva que a gente vai ter, por conta da semana que vem ter o CIJA. E independente no horário da nossa aula ter palestra ou não, a coordenadora deixou bem claro que todas as atividades que nós vamos ter na semana que vem serão ligadas ao CIJA. Na outra semana, teremos as provas das interativas, né, que eu não sei quantas interativas vocês fazem, e daí vocês vão tomar os horários de aula. Não temos mais contato. Então, no dia 15, né, daí nós vamos ter a nossa prova, né, que vai ser exatamente igual à prova do primeiro, da Oficial 1, a prova do primeiro bimestre, composta por 10 questões, só que 4.000 pontos, cada questão vale 400 pontos, muda bastante a regra do jogo. Mas eu acredito que todo mundo vai bem, assim como foi na primeira vez, fica muito fácil fazer prova desse jeito, dá para fazer prova com cachorro, papagaio, bíblia do lado, tudo, e sem contar do Google, né? Então, eu acredito que todo mundo deve ser aprovado, tirando os campeões, né? Que sempre alguém reprova. Tranquilo, pessoal? Da minha parte é isso, tá? A matéria é tranquila, tá? Lembrando que a gente falou bastante sobre posse não é matéria tranquila, é a parte mais chata do direito civil. Espero que tenham aproveitado, me coloco totalmente à disposição de ajudá-los no que for possível. Guardem o meu contato, precisando não só disso, para qualquer outra coisa, eu estou completamente à disposição de vocês. E espero, no semestre que vem, os encontrar com outra disciplina na modalidade presencial, se Deus quiser. Tranquilo, pessoal? Tudo em ordem? Que quiserem, fiquem à vontade, eu os dispenso e a aula era isso. Tranquilo? Beleza, Professor. Valeu. Só tirar uma dúvida. Sim. O link da prova será na unidade 1, aquele mesmo link? Olha, eu acredito que não vai ser o mesmo link, até porque eu não consigo fazer em cima daquele. Mas eu vou colocar lá. Se for, vai ser a prova no AVA, provavelmente eles vão mandar pôr lá na unidade 1, só que daí eu coloco o oficial 2, beleza? Inclusive, eu não posso tirar lá, mas eu vou... Tem um negócio lá que eu ponho para ocultar, para vocês não verem. Eu devo ocultar os outros links e só deixar o link da oficial 2. Tranquilo? Beleza. Obrigada, professor. Então. Por nada, que isso. Obrigada, professor. Por nada, tudo de bom. O que precisar, estão as ordens.
Pode deixar, vou incomodar assim como sempre. Tchau, professor. Obrigado. Até o próximo semestre. Tchau, tudo de bom. Tranquilo. Até,